Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Mecânica, nesse semestre 2022.1, que é voltada para o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e para o curso de Química Ambiental do campus de Gurupi da Universidade Federal do Tocantins. Então aqui quem fala novamente é o professor Fabiano Kenji Nohama, tá? Iniciando essa aula aqui, tá? Que é a aula do dia 24 de maio, tá? Que teve início por volta das 8 horas da manhã. Então, vamos começar com nossa aula, tá? Que na última videoaula da semana passada, tá? A gente já começou a trabalhar, então, com o capítulo 9 do livro texto da disciplina, tá? Que era falando sobre sistema de partículas, tá? Onde a gente já começou, então, a introduzir o conceito de centro de massa, tá? Que você tem lá um sistema de partículas, tá? E nesse sistema de partículas, então, tá um parâmetro importante para o sistema de partículas é o centro de massa, que ele basicamente então uma posição média, né, das partículas mais ponderada pela massa. Tá? Sempre que o centro de massa ele tem a tendência sempre de ficar mais perto, tá, para o lado que tem maior massa no sistema. Tá? Certo? Bom, e fechando essa aula, e no final dessa aula a gente apresentou também a segunda lei de Newton, tá? Aí reformulada para sistema de partículas. Tá? Então, é nesse ponto que a gente vai começar com a nossa aula de hoje. Tá? Então, aqui carregando a apresentação. Tá? Lembrando também que ao carregar a apresentação, tá, eu também vou estar desligando a câmera, tá? Porque para ver se ajuda no fluxo da apresentação. Tá? E lembrando também que no modo de apresentação, tá, eu não tenho a visão da sala. Tá? Então, se aparecer algum problema aí na apresentação, né, travar, tá? Ou o áudio cair, tá? Vocês avisam pelo microfone, tá? Pelo chat posso até acabar percebendo, mas vai ser um processo muito mais difícil de eu perceber do meu lado, tá? Bom, então, aqui retomando para a aula passada, então a gente apresentou aqui então a segunda lei de Newton, tá? Aí reformulada para sistema de partículas, tá? Aí eu não vou refazer toda a dedução, porque a gente já fez isso na aula passada, tá? Mas só para a gente, né? Só para a gente lembrar aqui como foi. Só um instantinho que travou o pincel de novo aqui, né? Vamos ver se volta ao normal. Aí, pronto. Tá? Bom, lembrando que, por exemplo, para uma partícula, né? Vocês já viram lá no capítulo 4, tá? Desculpa, capítulo 5, né? Que a segunda lei de Newton para uma partícula fala que a somatória das forças, ou seja, a força resultante sobre uma partícula, é igual a massa vezes a aceleração da partícula. Tá? Lembre que o processo, para aplicar a segunda lei de Newton, em termos práticos, né, é que você tem a aplicação de uma força resultante sobre essa partícula, e dessa equação da segunda lei de Newton, a gente descobre a aceleração que aparece como consequência, né, da aplicação dessa força resultante. Tá? Aí, quando a gente passa para o sistema de partículas, a gente pode reescrever, então, essa segunda lei de Newton, tá? Nesse formato que está aqui embaixo, tá? Que fala que a somatória das forças externas, tá? Ela é igual, tá? Ela é igual à massa total do sistema de partículas, tá? Vezes a aceleração do centro de massa. Bom, certo? Então, essa que é a segunda lei de Newton reformulada para sistema de partículas. Tá? Bom. E, então, o sistema seria basicamente que nessa figura que eu montei na aula passada, tá? Que eu tenho aqui, então, um sistema de partículas em movimento, tá? Você tem aqui, então, a partícula de massa M1 em movimento, seguindo uma trajetória, tá? Você tem também, né? Essa outra partícula de massa M2 também fazendo movimento, tá? Em movimento, tá? E tem essa partícula de massa M3 também em movimento, tá? E todas elas estão sob ação de conjuntos de forças, tá? Bom, com o sistema de partículas em movimento, a gente espera também que o centro de massa, que é a posição ponderada pela massa, também esteja mudando, tá? Para a gente descobrir a trajetória do centro de massa, então a gente aplica essa segunda lei de Newton, que faz a seguinte brincadeira, então, tá? Onde está o centro de massa, eu coloco, então, eu imagino, né? Isso aqui é a parte que eu imagino aqui, uma partícula de massa emissão,
tá? Que pega a massa total do sistema de partículas, sobre ela, tá? Sobre ela, tá? Então, a gente aplica, então, a somatória das forças externas, né? Do sistema de partículas, pega, então, a somatória de todas essas forças externas, joga ela sobre essa partícula de massa em emissão, tá? E o movimento que vai aparecer nessa partícula de massa em emissão, por causa dessa força externa resultante, tá? Também vai ser o mesmo movimento do nosso centro de massa. Tá? Bom. Certo? Então, é isso essa conclusão que a gente tira, então, da dedução dessa segunda lei de Newton para sistema de partículas. Tá? Bom, certo? Lembra que no processo de dedução dessa expressão, na verdade, o que estava do lado esquerdo era a somatória de todas as forças. Tá? Era para somar todas as forças da partícula 1, era para somar todas as forças que estavam sobre a partícula 2, era para somar todas as forças sobre a partícula 3 e assim por diante. Tá? Só que aí, nessa somatória de forças, tá? Aí isso pode estar aparecendo aquilo que a gente chama de forças internas, força entre as partículas, tá? Pode ter tido, por exemplo, uma colisão entre M1 e M2, tá? Aí a partícula, a massa M1 faz uma força sobre M2, M2 vai fazer uma força sobre M1, tá? Só que acontece nessas forças externas, por exemplo, que vai aparecer no processo, por exemplo, das partículas se colidindo aqui, né? Vai falar com mais detalhe mais para frente, tá? Mas no caso das forças internas, a gente esteja tendo uma colisão, então, entre M1 e M2. Tá? Que vai ter, então, uma força, né, que vai aparecer, então, sobre 1 devido a 2, né, na colisão. Vai aparecer inverso também, vai ter uma força sobre 2 devido a 1. Tá certo? E se eu somar essas forças, lembra que isso aqui é um par de ação e reação. Tá? Na verdade, a massa M1 faz uma força sobre 2 e a massa 2 reage e faz a força de reação sobre M1. Tá? Tá certo? Lembra que você já viram na terceira lei de Newton que essas são forças em massas diferentes, então elas não se cancelam, tá? Para o movimento de M1 e M2 separado, tá? Mas na hora que eu faço a soma das forças aqui, ó, no sistema de partículas, tá? Que aí eu estou somando todas as forças, independente de qual partícula que ela tá? Aí nessa soma de forças em particular, essas duas forças vão se cancelar, tá? Tá certo? Na soma das forças aqui do sistema de partículas. Tá? Então toma cuidado com essa separação também, tá? Então toma cuidado que aqui no desenho, tá? Essas forças elas não se cancelam, elas agem em massas diferentes, tá? Só que aí na soma das forças que eu faço aqui do lado esquerdo, tá? Elas vão se cancelar, tá? E é por isso então que na segunda lei de Newton, o lado esquerdo fica só somatória das forças externas, tá? Todas as forças internas se cancelam nesse desenho que eu estou fazendo para descrever o movimento do centro de massa. Tá bom? Certo? Aí vai vir algumas consequências, então, dessa segunda lei de Newton, tá? Que é perceber, então, que para aparecer, então, a aceleração no centro de massa, ou seja, para mudar a trajetória do centro de massa, tá? Então, a única coisa que pode mudar, então, a aceleração do centro de massa são as forças externas, tá? Tá certo? Então, isso que também vem outra consequência então, da segunda lei de Newton, de que então a única coisa que muda a trajetória do centro de massa no sistema de partículas é a ação de forças externas. Tá? As forças internas, ela pode estar mudando o movimento de cada partícula separadamente, mas o centro de massa vai continuar seguindo a mesma trajetória. Tá bom? Tá certo? Então, é isso que a gente vai falar na página seguinte, dessas duas consequências, então, da segunda lei de Newton. Tá? Então, como eu falei, primeira consequência, então, tem que o movimento do centro de massa, então, ele vai seguir a mesma trajetória, tá? De uma partícula de massa m sob a ação da soma das forças externas. Então, a força externa resultante, tá? E a segunda consequência, então, tem que apenas forças externas que podem mudar, então, a trajetória do centro de massa, tá? Bom. Aí tem duas figuras aqui mostrando esse exemplo, tá? Aqui seria essa figura da esquerda, por exemplo, que mostra a trajetória de um machado que foi lançado, tá?
bom? Então, vai uma pessoa aqui, né? Lança esse machado, tá? Tá certo? Bom. Aí lembra, você lança, né, esse machado aí para cima, tá? Tá certo? Bom, tá? Aí dependendo de como você controlar o lançamento do machado, ele vai ficar girando, né, conforme ele vai seguindo o movimento lá dele de lançamento, tá? Tá certo? Bom, só com um detalhe que aparece, né? Você tem que, depois que eu faço o lançamento do machado, tá? Você vê que a única força que está agindo sobre esse machado é a força peso. Tá? Durante toda essa trajetória aqui, tá? Do machado. Bom, tá certo? Então, ou seja, tá? Essa única força externa que vai estar agindo durante a trajetória desse machado, tá? Tá certo? E, de novo, para descrever o movimento do centro de massa, tá? A gente imagina, então, que toda a massa do machado está concentrada aqui no centro de massa, tá? Tá certo? E ele vai seguir a trajetória desse centro de massa, tá? Centro de massa do machado, tá? Aqui, o centro de massa do machado vai estar... Imagina uma partícula, que está toda a massa do machado concentrada nessa partícula, eu estou lançando ela com uma velocidade inicial, tá? Lançando ela com uma velocidade inicial, tá? E ela está sob ação apenas da força-peso, tá? Então, isso é aquela situação que vocês já viram no capítulo 4, tá? Você vai ter, então, aqui o centro, que essa partícula de massa emisão, que eu estou imaginando aqui no centro de massa do machado, como está sob ação apenas da força-peso, ela vai seguir aquele movimento de lançamento de projétil. Aquele movimento, então, de lançamento de projétil. Bom, certo? Então, isso que vem como consequência da segunda lei de Newton para sistema de partículas, tá? E como consequência, então, você tem aqui o movimento do machado, então, que ele também, além dele estar seguindo aproximadamente essa trajetória de lançamento de projeto, você tem lá o machado que vai estar girando, tá? Mas ele vai girar sempre de tal forma que o centro de massa, tá? Centro de massa do machado, ele vai estar sempre ao longo dessa trajetória do lançamento de projétil. Pega essa posição que está o centro de massa do machado, tá? Ele sempre vai girando, né? Mas sempre de tal forma que o centro de massa do machado fique sempre na trajetória, a trajetória do centro de massa lá do lançamento de projétil, tá? Que sai da segunda lei de Newton, tá? Tá certo? Então, essa é uma consequência que aparece, então, dessa segunda lei de Newton para sistema de partículas, tá? E para vocês terem uma ideia de onde vem a importância, então, de definir essa posição média, né? Ponderada pela massa, que é o centro de massa. Então, apresenta essa característica importante que ajuda a descrever o movimento de um corpo extenso, tá? Bom, aí você tem também outra aplicação desse conceito da segunda lei de Newton para sistema de partículas, que é nesse caso aqui do míssil de fragmentação, tá? Que esse míssil que foi lançado aqui, né? A partir do submarino, ela lançou aquele míssil de fragmentação, lançado com uma velocidade inicial V0, tá? Tá certo? Aí vai seguindo aquele movimento de lançamento de projétil, tá? E nessas mísseis de fragmentação, bomba de fragmentação, tá? O pessoal planejou ela de tal forma que, antes de atingir o alvo, ela explode, tá? E se divide em vários pedaços, tá? Então tem lá um explosivo interno que explode nesse míssil de dentro, tá? E aí você tem espalhamento dos fragmentos, né, desse míssil, tá? Tá certo? Aí o que acontece a partir desse ponto? Lembra lá da consequência da segunda lei de Newton, que fala que só forças externas podem mudar a trajetória do centro de massa. Tá? Bom. E na explosão, então, que tem dentro do foguete, é uma explosão interna. Tá? Não tem nenhuma ação de forças externas nessa explosão aqui que está tendo no nosso míssil de fragmentação. Tá?
Então, ou seja, como nessa explosão só teve ação de forças internas, tá? Então, o centro de massa, então, do sistema de partículas formado pelos fragmentos do míssil, tá? Vai continuar seguindo a mesma trajetória, tá? Então, você tem todo o míssil aqui, né? Seguindo o lançamento de projétil. Então, o centro de massa que está dentro do míssil também está seguindo esse movimento de lançamento de projétil, né? E quando você tem explosão, então, que só agiu forças internas, tá? Então, você tem que o centro de massa, então, desses fragmentos vai continuar seguindo a mesma trajetória, só teve ação de forças internas. Tá? Então, o centro de massa do foguete ainda vai seguir a mesma trajetória. Tá? Ainda segue a mesma trajetória do lançamento de projétil. Então, quando ela chega aqui, né, no alvo, tá? O centro de massa ela vai estar no alvo, que é onde se pretendia atingir com o míssil. Tá? Bom. Então, os fragmentos desse míssil que se espalham, tá? Mas eles vão se espalhar de tal forma que elas ficam, então, sempre, né, em torno do centro de massa. Tá? Bom, opa, mais perto aqui. Então, quando for caindo os fragmentos, eles vão cair de tal forma que caia em torno do centro de massa. Tá? Bom, e assim que se aumenta, então, o impacto, né? O impacto aqui de destruição causado por esse míssil de fragmentação. Tá? Bom, certo? Porque como o centro de massa continua seguindo mais uma trajetória, então os fragmentos, embora tenham se espalhado, elas vão cair perto ou em torno do centro de massa. Tá? Então, uma estratégia que foi inventada aí, né, na produção desse tipo de míssil para aumentar, então, o poder de destruição do míssil. Tá? Que é uma situação, então, que a física aí é utilizada, infelizmente, né, para fins militares, né? Bom, para causar mais destruição. Tá? Mas isso é uma outra discussão, pode ser para um outro momento. Tá? Certo? Aqui só estou mostrando quais são as aplicações, então, né, da segunda lei de Newton para sistema de partículas. Tá? Porque é importante a gente saber, então, desse parâmetro sistema de partículas conhecido como centro de massa. Tá? Aí, seguindo um pouco mais em frente, tá certo? Bom, aí temos aqui, então, vamos aplicar esses conceitos nesse exemplo 3, tá? Que ele fala aqui, então, de um sistema de 3 partículas, tá? Que está inicialmente em repouso. Né? E cada partícula sofre ação de uma força externa, né? A partícula sofre ação de uma força externa, tá? Aí fala, devido a agentes fora do sistema dessas 3 partículas, tá? Aí você tem que as orientações dessas forças, elas estão indicadas aqui nessa figura aqui embaixo, né? Bom, então tem uma partícula de massa 4 kg que está sob a ação dessa força F1, tá? Aí tem a partícula de massa de 8 kg, que está sob a ação, então, da força F2. Né? E tem também a partícula de outra partícula de 4 kg, né? Que seria a terceira partícula, né? Que está sob a ação da força F3. Né? Bom. E a orientação dessas forças, então, está de casa aqui na figura, e no enunciado ele passa o valor do módulo dessas 3 forças. Tá? Então, o módulo dessas 3 forças, elas são, né? Que o módulo da força F1 é de 6 newtons, o módulo da força F2 é de 12 newtons, e o módulo da força F3 é de 14 newtons. Né? Aí a pergunta é qual que é a aceleração, né, do centro de massa do sistema? Né? E em que direção ele vai se mover? Né? Certo? Então, para começar a resolver esse problema, então, como eu falei, vamos aplicar a segunda lei de Newton para sistema de partículas, acho que vou colocar ela aqui só para a gente lembrar do lado esquerdo aqui do enunciado, né? Fala aqui que, lembrando, somatória das forças externas
é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Bom, certo? E a gente vai aplicar a segunda lei de Newton para o nosso caso. Tá? Bom, aí que antes da gente aplicar, fazer essa somatória das forças externas, ou seja, somar aqui as forças F1, F2 e F3, tá? Eu também vou aproveitar para fazer a decomposição dessas forças em componentes, tá? Porque aquilo, o mesmo processo que a gente teve com a segunda lei de Newton, nos capítulos 5 e 6, né? A gente monta a segunda lei de Newton da forma vetorial, depois separa essa equação, né? Na equação nas componentes em x, depois separa a equação nas componentes em y, tá? Então, aqui já vou adiantar e separar, então, como que são as componentes de cada uma dessas forças, tá? Vamos separar aqui a componente das forças externas. Bom, começando, é claro, pela força F1, né? Que age, né, sobre a partícula de massa M1, que é de 4 kg, né? Bom, certo? Então, daqui, né, você tem que a força F1, ela está apontando no sentido negativo do eixo X, tá? Então, ela é uma força, já está toda no eixo X, só que ela aponta no sentido negativo, tá? Por causa dessa força F1 aqui, ó, tá? Ela não tem nenhuma componente em Y, tá? Ela não tem nenhuma inclinação para vertical, tá? É uma força que só está na direção horizontal do eixo X e aponta no sentido negativo, tá? Então, logo, posso escrever então as componentes dessa força. Então, essa força F1, ela tem componentes, então, F1x, né? X, né? Então, como a força está toda no eixo X, tá? Então, essa componente vai pegar todo o módulo da força, tá? Só que ela aponta no sinal negativo, então aqui vai ter um sinal de menos. Tá? E a componente em Y, tá? Vai ser zero. Tá? Aí, agora vamos para a força F2. Tá? Pega a força 2, né? Agora que age sobre a massa, vou chamar de M2, que é de 8 kg. Tá? Aí, no caso da força F2, ela faz um ângulo de 45 graus com relação ao sentido positivo do eixo X. Então, já vou escrever aqui direto. Então, ela faz, né? Um ângulo, né? Um ângulo. Eu vou chamar de um θ2 aqui, só para identificar com a força F2, tá? Que é de 45 graus, tá? Acima do eixo X. Tá? Aí, nesse caso, lembra que isso aqui é aquela situação que as componentes do vetor ela já tem uma expressão pronta. Tá? Aí você tem, então, que a componente F2x ela vai ser igual, né, ao módulo da força vezes o cosseno do ângulo θ2. Tá? E a componente y ela é igual ao módulo da força vezes o seno θ2. Tá? Essa expressão que já tem definida para vetores. Se pega o ângulo em relação ao eixo x. Tá? Bom, aí lembra que nessa forma de tirar componente, tá bom? Eu não preciso preocupar com o sinal, porque o próprio cosseno e o seno vão fazer o papel de botar o sinal aí na expressão, tá? Dessa forma. Tá? Se eu for pegar sempre ângulo com o eixo x. Tá bom? E por último, tem a força F3.
é que age sobre a massa, que eu vou chamar de M3, mas que também vale 4 kg. Ela tem a mesma massa da partícula 1. Tá? Aí, nesse caso aqui, é uma força que aponta no sentido positivo. Então, essa força aqui, né, aponta no sentido positivo do eixo X. Nosso eixo X. Tá? Bom, e essa força F3 aqui da figura, aqui, né? Bom, ela tá já está paralelo ao eixo X e aponta no sentido positivo do eixo X. Tá? Então, da força F3, então ela vai ter uma componente em X, tá? Que vai pegar todo o módulo da força F3, tá? Porque ela está toda no eixo X, e ela aponta no sentido positivo, então aqui vai ficar com o sinal positivo. Tá? E a componente Y da força F3 vai ser zero. Como falei agora há pouco, essa força está totalmente no sentido do eixo X. Né? Ela não tem nenhuma inclinação na direção vertical aí da figura. Então, aqui já está separado as três forças do sistema com todas as componentes. Então, agora vamos aplicar a segunda lei de Newton. Tá? Bom. Assim, lembrando também, depois escreva essa parte também, vou escrever na página seguinte. Tá? Eu vou esperar um tempinho para quem estiver copiando também, tá? Está esquecendo o procedimento aqui também nas aulas online, tá? Esperar um minutinho aí para quem estiver copiando, tá? Depois a gente passa para a página seguinte. Acho que já deu tempo, tá? Então vamos para a próxima página, tá? A gente vai aplicar então agora a segunda lei de Newton para sistema de partículas, né? Página seguinte. Então, da segunda lei de Newton, você tem essa expressão aqui, né? Então, a somatória das forças externas é igual à massa total do sistema de partículas vezes a aceleração do centro de massa. Tá? Lembrando aqui também, né? Que a massa em emissão, então, é a soma das massas M1, M2 e M3. Né? Vou deixar indicado aqui também. Tá? Onde? Mais M3, que substituindo, né? Aí a massa M1 é de 4 kg, a massa M2 é de 8 kg, e a massa, né, M3 é de, também é 4 kg, né? Aí somando essas três massas, então a massa emissão ela vai valer 8 mais 4, 12, 12 mais 4, 16, né? 16 quilogramas. Né? Tá certo? Bom, então aqui já tem o valor do emissão, tá? Então vamos abrir um pouco mais essa equação também, tá? Então isso vai implicar então, tá? Que aí na hora que eu abro a somatória das forças externas, vai ficar assim, então vai ficar somatória das forças externas, vai pegar então a força externa F1 mais a força externa F2 mais a força externa F3. Isso é igual a emissão vezes a aceleração do centro de massa. Tá?
E daqui a gente pode separar, então, essas expressões nas componentes em x e em y. Tá? Então, pegando aqui em x. Tá? Aí vai ficar aqui f1x mais f2x mais f3x. É igual a massa emissão vezes a aceleração do centro de massa em x. Né? E passa a massa dividindo. Né? Eu também já vou abrir aqui as componentes. Tá? Então, lembra que o F1x deu menos o módulo do F1. Tá? O F2x tinha dado, né? F2 vezes cosseno de θ2, né? E o F3x tinha dado mais o módulo do F3, né? Que divide pela massa total, que é de... A massa total, depois substitui o valor. Substitui pela massa emissão, tá? E aqui substitui os valores, tá? Aí substituindo aqui o módulo das forças aqui. Lembrando que o módulo das forças, o F1 é de... F1 é 6 newtons, né? Vai ficar menos 6 newtons. Mais o F2, né? Que é... Acho que eu coloco o valor do F2 aqui. É 12 newtons. É que esquece de estar multiplicando pelo cosseno de 45 graus. Tá? Mais a força F, módulo da força F3, que é de 14 newtons. E aqui divide pela massa total, que vai estar valendo, tá? 16 quilogramas. Tá? Faz esse cálculo aqui, tá? Bom, aí só ver, fazer o cálculo certinho aqui também, tá? Só vou resolver aqui ao vivo, fazendo a conta ao vivo aqui também, porque agora que estou vendo a nota, eu resolvi de um jeito um pouco diferente, tá? Mas que vai chegar na mesma resposta, tá? Eu vou colocar certinho aqui. Deixa eu ver aqui, então, pegar 14 menos, né? 6 mais, né? 14 vezes... Assim. Pegar assim, 14 vezes... Ah, vamos começar de outro jeito aqui. 12 vezes, né? Mais 14 menos 6. O resultado divide por 16, né? Pronto, né? Aí chegou aqui na aceleração, então o centro máximo do eixo X chegou no valor de 1,03, tá? Metros por segundo ao quadrado. Vamos escrever embaixo, melhor, né? Valor de aproximadamente 1,03 metros por segundo ao quadrado, tá?
E agora a gente faz o mesmo processo no eixo em Y, tá? Vou pegar em Y também. É como chega no mesmo estilo de equação que está em X, tá? Vou seguir um passinho um pouco mais em frente, que já vou deixar aqui a aceleração do centro de massa em Y já isolado, tá? Aí lembrando, né, que é só pegar essa equação que sai aqui, ó, de cima, ó, em Y, tá? E passa a massa em mesão dividindo, tá? Tá bom? Vai fazer esse mesmo processo agora com as componentes em Y, tá? Aí vai ficar desse jeito, então, aqui, ó, tá? A aceleração do centro de massa em Y vai ficar, então, a componente F1Y mais a componente F2Y mais a componente F3Y divide pela massa total, tá? Como é que deu a travadinha no pincel? Divide pela massa total, tá? E aqui substitui a expressão como vai ficar. Então, lembra que o F1Y foi zero, deu zero, tá? O F2Y é igual a mais F2 vezes seno de θ2. Como é que travou de novo? Só espera o programa voltar que ele deu uma travadinha aqui, né? Parece que não. Então, seno do ângulo θ2 mais a componente F3Y, que também deu zero. Que divide pela massa total, tá? Aí substitui os valores, tá? Então, em cima, sobrou só o F2, então, que é o 12 newtons, vezes o seno, né? Vezes aqui, né? O seno de 45 graus, dividido por 16 quilogramas, né? Tá certo? Então, faz esse cálculo aqui, tá? De novo, fazer um pouco ao vivo, tá? Que pela nota-se um caminho um pouco diferente, né? Bom, mas aqui o resultado final é para chegar na mesma coisa, tá? Então, pega 12, né? Vezes... Só espera só um instante aí, tá? Aí voltando aqui então de novo, tá? Tá bom. Desculpa a interrupção que o telefone tocou, mas fui ver lá para ver se era alguma emergência, mas era só ligação errada, tá? Voltando aqui então, tá? Então, voltando para o cálculo, né? Em cima, então, é 12 vezes, né? Vezes o seno de 45 graus, tá? Certo? E o resultado divide por 16. Tá? Aí faz esse cálculo aqui e vai chegar num valor de cerca de 0,530 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, essa aqui é a aceleração do centro de massa. Tá? Então, em x vale 1,03 metros por segundo ao quadrado. Tá? E em y é 0,530 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, eu tenho a forma do nosso vetor aceleração do centro de massa. Tá? Bom, tá certo?
Aí uma coisa também que a gente pode fazer aqui, só para continuar a treinar com vetores, tá? E também vai para, como resposta para a segunda pergunta, que ele pergunta para qual lado, né, a partícula vai se mover, tá? Tá certo? Aí para isso a gente pode, por exemplo, tirar aqui o módulo, né, e a orientação desse nosso vetor de aceleração do centro de massa, tá? Então calcular aqui o módulo, né? Do vetor de aceleração do centro de massa. Tá? Lembra, para tirar módulo de um vetor, né? Você tira a raiz quadrada, né? Da soma das componentes ao quadrado. Então vai ficar aqui a componente x, né? Ao quadrado, tá? Mais a componente y ao quadrado, tá? Tira a raiz, tá? Então, substituindo os valores, isso aqui vai ficar a raiz, né? De 1,03 segundo ao quadrado, mais a componente y, que é 0,530 segundo ao quadrado. Tá? Faz esse cálculo aqui, tá? A gente vai obter então que essa conta, tá? Vai dar, vou fazer o conta rapidinho aqui também. Então ficou raiz, né, de pegar 1,03, né, elevado ao quadrado, mais, né, 0,530 ao quadrado, né, e em cima desse resultado a gente vai tirar a raiz. Tá? Então vai dar um valor de cerca de 1, deixa eu ver aqui, 1,16, tá? Arredondando aqui, tá? Em 3 dígitos. Então vai dar 1,16 metros por segundo ao quadrado. Tá? E vamos descobrir também a orientação. A orientação, tá? Lembra também em vetores, né? Você tem que essa aceleração, né? O vetor de aceleração do centro de massa, tá? Ele vai fazer um ângulo, né? Θ, né? Com o eixo x, tá? Que é dado em função do arco tangente, né? É dado por essa expressão aqui, né? Que o ângulo θ é igual, né? Ao arco tangente, tá? Então, pegando a componente y do vetor, né? Dividido pela componente x do vetor. Então, pega centro de massa, pega a componente x dividindo aqui embaixo, tá? Então, substitui os valores aqui dentro. Isso aqui vai ficar, então, arco tangente, tá? Aí a componente y tinha dado 0,530 metros por segundo ao quadrado, né? E a componente x tinha dado 1,03 quadrado, tá? Bom. E faz esse cálculo, tá? Vamos fazer rapidinho aqui ao vivo também, tá? Pegar ponto 530 dividido por 1,03. Dá 0,515. Tá? Tá fechando a cálculo aqui.
Ponto 5. Bom, então dá o ângulo de 27,2 graus. Tá? Aproximadamente 27,2 graus. Tá? Certo? Lembrando que na prática, tá? Aqui eu só vou pôr como observação para quem for anotar aí, tá? Porque pode ser que aconteça esses casos também, tá? Lembra que toda vez que está um arco tangente, também aparece um outro ângulo possível, tá? Que é pegar o resultado que sai da calculadora, tá? Mais 180 graus. Tá? Eu pego o resultado que sai da calculadora, mais 180 graus. Tá? Esse é outro resultado possível também, que dá o mesmo valor de tangente. Tá? Bom, que seria pegar, então, 207,2 graus. Né? Tá? Bom. Mas isso aqui nem precisa testar, porque é só ver as componentes aqui, que deu a componente X, ela ficou positiva, tá? E a componente Y da aceleração do centro de massa também foi positiva, tá? E lembra que em vetores, então, para dar as duas componentes positivas, então é um vetor cujo ângulo, né, com o eixo X, ela está no primeiro quadrante, tá? E nisso que só pode ser, então, esse ângulo de 27,2 graus, tá? Certo? Então já pode até descartar esse outro ângulo possível. Tá? Você descarta esse, tá? Tá bom? Porque as duas componentes do eixo, as duas componentes do vetor elas deram positivas, tá? Que está no primeiro quadrante, tá bom? Mas aí fica de observação, tá? Caso, porque você pode ter problemas, né? Que o resultado correto esteja nessa segunda alternativa, tá? Então, lembra, quando chegar nesses casos, vocês testam olhando o sinal das componentes, tá? Aí que você dá para descobrir qual dos dois ângulos que é o correto, tá bom? Certo? Então, dessa forma, que já sabe, então, como que é o nosso vetor de aceleração do centro de massa. Né? Então, ele faz desse modo de 1,16 metros por segundo ao quadrado e faz ângulo de 27,2 graus com o eixo X, tá? Professor, Sim? eu Pode tenho uma falar. dúvida, Pode falar. rapidinho. É quando a gente dividir aí o arco tangente do 0,530 por 1,03, na minha calculadora deu 0,514. Aí dá onde surgiu esse 27,2? Calma, isso aí é só a divisão, tá? Isso aí é o resultado só de divisão, tá? Aí, no resultado dessa divisão, se aplica o arco tangente, tá? Ah, tá. Porque na sua calculadora é a função que, se não me engano, está escrito tangente a menos 1 aí, tá? Uhum. Bom, se aplica mais essa função no resultado da divisão, tá? Aí vai dar o ângulo de 27,2 graus, tá? Certo. Então cuidado. Até o momento você só fez isso aqui, ó. Você só calculou a divisão, tá? Só calculou essa divisão aqui, tá? Mas lembra, nessa divisão, você está aplicando essa função aqui, ó, arco tangente, tá? Vendo? Tá o arco tangente da divisão, tá? Então Ok. anota esse resultado, tá? Vê se na sua calculadora tem essa função, é tangente a menos 1 que vai estar indicado aí, tá? Uhum. Aí você vai ver que vai chegar no ângulo, tá? Ok, obrigada. Nada. Aí chegando aqui, o que acontece então nesse problema, tá? Só para ilustrar para qual lado que o centro de massa vai se mover, tá? Então você tem aqui, ó, né? Essas três forças agindo nas três partículas aqui, ó, F1 sobre M1, F2 sobre M2, F3 sobre M3, tá? E tem o centro de massa que está na posição aqui, né? Média das três partículas ponderado pela massa, tá? O centro de massa, tá? Lembra que esse aqui tudo começou do repouso, tá? Então, se o sistema de partículas começou do repouso, então o centro de massa também começou parado, tá?
Aí, quando aplica essas três forças no sistema de partículas, o que acontece? Tá? E para ver o movimento do centro de massa, a gente faz o seguinte, tá? Você imagina, então, onde está o centro de massa, tá? A gente bota nele aqui, tá? Uma partícula com a massa total. Bota a partícula com a massa total de 16 quilogramas, tá? Tá certo? E sobre essa massa total, eu aplico todas as forças externas. Então, sobre essa massa emissão aqui, ó, faz agir sobre ela o F1, faz a força externa F1, faz agir sobre ela a força externa F2, faz agir sobre ela a força externa F3, tá? E aqui que aplicou a segunda lei de Newton, tá? E soma essas três forças, tá? Então vai dar essa força resultante que está indicada na figura, tá? Tá certo? Tá bom? E essa força resultante, então, que vai aplicar aqui nessa partícula, nessa massa emisão, tá? E vai fazer aparecer aqui esse vetor aceleração do centro de massa. Tá? Certo? E lembra, aplicando a segunda lei de Newton, lembra que a aceleração vai estar apontando no mesmo sentido dessa somatória das forças externas. Tá? Dessa força externa resultante. Tá? Então, aqui que está aparecendo, então, tá? A nossa aceleração do centro de massa. Tá? Vou só reforçar aqui a cor vermelha sobre ele. Aceleração do centro de massa. É o módulo desse vetor aceleração do centro de massa, então, que vale 1,16 metros por segundo ao quadrado, tá? E ele está fazendo aqui esse ângulo θ, tá? Esse ângulo θ aqui, que é de 27,2 graus, tá? Bom. E como as forças são constantes, tá? Então a aceleração também está constante, ela não está dependendo do tempo, tá? Então essa partícula de massa emisão, então ela começou do repouso, sofreu essa aceleração que vai ser sempre constante, tá? Então essa partícula aqui, tá? Ela vai seguir a trajetória linear no sentido da aceleração, tá? Ela vai seguir essa linha reta, então, tá? Vou marcar aqui em verde, tá? Rapidinho. Então, ela vai se mover na mesma linha que está o nosso vetor aceleração do centro de massa. Tá? Vai seguir essa linha aqui, como a aceleração está apontando para fora dessa linha, né? Então, essa partícula de massa em emissão, ele vai seguindo essa linha com velocidade cada vez mais alta. Tá? Bom, certo? E esse, né, é como a gente falou da consequência da segunda lei de Newton para o sistema de partículas. Tá? E para onde está movendo essa massa emisão, que a gente botou a somatória das forças externas, vai ser exatamente o mesmo movimento do nosso centro de massa. Então, volta para a figura da esquerda. Tá? Então, nosso centro de massa que está aqui, tá? Então ele vai seguir o mesmo movimento da partícula de massa emisão. Vai repetir o mesmo movimento. Vai se mover ao longo dessa linha, então, para fora, né? Ou seja, vai seguir para fora, né? Para a direita, inclinado para cima, tá? Nessa linha que está fazendo o ângulo de 27 graus com eixo X. Fazendo o ângulo θ, tá? Então, é para esse lado que vai se mover o nosso centro de massa, tá? Bom, só para vocês entenderem as etapas, né, da aplicação dessa segunda lei de Newton, tá? Ela funciona dessa linha mesmo, tá? Então, você imagina a massa, você concentra toda a massa do sistema de partículas, onde está o centro de massa inicialmente, tá? Sobre ela, então, se aplica, então, a força externa resultante, tá? E diz que vai aparecer, então, a aceleração do centro de massa, que vai definir a trajetória da massa emisão, que é a mesma a trajetória dessa massa emisão, que é a mesma trajetória do nosso centro de massa. Tá? Bom, certo? Aí diz que a gente volta para a figura original. Tá? Bom, certo? Então, uma vez que foi tudo esclarecido, vamos colocar isso em palavras, então. Tá? Bom. Aqui eu vou pôr mais direto. Tá? Porque tem pouco espaço aqui para escrever. Tá?
Então, põe assim, ó, né? Como, né? A aceleração do centro de massa é constante, né? Isso implica, então, que o centro de massa, né? Segue, né? Eu vou apagar aqui essa seta de baixo para não atrapalhar. Segue, né? A trajetória linear, né? Opa. Vamos pegar assim, segue, né? Vou pôr mais rápido, mais curto aqui, uma reta, né? No mesmo sentido da aceleração do centro de massa. Massa, né? Fazendo, né? 27,2 graus com o eixo X, tá? Graus com o eixo X. Tá? Isso complementa aí com as figuras que estão nessa página, tá? Espera um pouquinho que deu uma travadinha no pincel de novo. Bom, então com isso a gente fecha esse exemplo 3, tá? Aí eu vou dar um tempinho para quem estiver copiando, tá? Depois a gente passa para a página seguinte. A gente vai abordar um outro parâmetro importante que acaba aparecendo não só em sistema de partículas, como também para tratar qualquer problema em mecânica. Tá? A gente continua aqui depois de esperando aí deixa eu esperar uns 2 minutinhos dessa vez, que tem mais coisa aqui nessa página, né? Acho que já passou os 2 minutos, tá? Então vamos para a página seguinte, tá? Aí caso alguém não tenha tido tempo de copiar também, depois vocês consultam na gravação da aula, tá? Que vai ficar disponível lá na plataforma Moodle, tá? Então indo para a página seguinte, tá? Que a gente vai tratar, então, como eu falei, de outro parâmetro importante que aparece, né? Em sistema de partículas, tá? Que é o que a gente conhece como momento linear, que na verdade é um parâmetro que acaba sendo importante, na verdade, não só em sistema de partículas, como também para o sistema de uma partícula, tá? E como que essa grandeza é um momento linear? Então, ela foi definida da seguinte forma, tá? Bom, primeiro definindo aqui para uma partícula, tá? Você tem aqui o momento linear. Então, para uma partícula de massa m, né? E que está com velocidade v, tá? Então, ela vai ter um momento linear que é igual a massa vezes a velocidade da partícula, tá? É só isso mesmo, tá? Então, o vetor momento linear é igual a massa da partícula vezes o vetor velocidade. Tá? Certo?
E quando você tem definido essa grandeza momento linear, então também dá para a gente reescrever aquela nossa segunda lei de Newton, tá? Em função desse momento linear P, tá? Porque lembra lá que da segunda lei de Newton, né? Acho que vou fazer o passo anterior aqui em cima, tá? Segunda lei de Newton, somatória das forças, então, né? É igual a massa vezes aceleração. Lembra que aqui a gente está falando de uma partícula, tá? Bom, certo? Mas lembra que a aceleração ela é derivada da velocidade. Tá? E daqui, né? Lembra como essa expressão aqui, ela foi montada, né? Considerando massa constante, tá? Que a gente sempre considera massa constante aqui nessa disciplina, tá? Bom, até esse momento, tá? Então essa massa constante aqui eu posso passar multiplicando para dentro, tá? Aí isso fica derivada, né, em relação ao tempo, né, de m vezes v. Tá? Bom, tá certo? E m vezes v é o que a gente acabou de definir como sendo o nosso vetor momento linear. Então, esse aqui é o vetor P. Tá? Então, substituir aqui, então vocês vão ter então essa forma da segunda lei de Newton em função do momento linear. Tem que somatória das forças, né? É igual a derivada do momento linear em relação ao tempo. Tá? Bom, e, na verdade, essa formulação aqui, tá? Essa última versão, que é, na verdade, essa que é a versão original da segunda lei de Newton. Tá? E, na verdade, ela é a forma mais geral também da nossa expressão, tá? Da segunda lei de Newton. Tá? Porque, na verdade, né, você pode ter problemas que encontra na natureza que a massa esteja mudando com o tempo. Tá? Nem sempre a gente vai ter problemas que a massa seja constante. Tá? Aí, quando você tiver massa mudando com o tempo, tá? Aí vocês têm que usar essa expressão geral da segunda lei de Newton, tá? Porque aí então você vai ter que resolver a derivada, né? Com uma massa que muda com o tempo, tá? Como é que deu a travadinha no pincel de novo? Esperando ele voltar. Porque aí tem tudo aqui dentro, massa vezes velocidade, tá? Que eu posso ter uma massa mudando com o tempo. Aí você teria que resolver, por exemplo, uma derivada do produto, tá? Certo? Bom, então, essa que é a forma mais geral da segunda lei de Newton. Tá? E aquela que a gente viu, então, lá no capítulo 5, tá? É a versão mais simplificada, tá? Considerando massa constante. Essa daqui, ó, somatória da força igual a massa vezes aceleração. Tá? Então, lembre-se que é a versão simplificada da segunda lei de Newton, considerando massa constante. Tá? Mas lembre que em matemática esse símbolo CTE, tá? É para indicar que é um valor constante. Tá? Então, para o caso de massa constante, que cai na versão que a gente sempre trabalhou lá desde o capítulo 5. Tá? O somatório da força igual a massa vezes a aceleração. Aí, se tiver problema que a massa muda com o tempo, aí vocês têm que começar dessa expressão mais geral da segunda lei de Newton. Tá? Função do momento linear. Bom? Só que essa definição da segunda lei de Newton também em função do momento linear é um formato também que ajuda, tá? Quando a gente vai trabalhar com o sistema de partículas. Tá? Então, pegar como que é o momento linear para sistema de partículas aqui agora. Tá? Isso é de uma partícula para um conjunto de partículas em movimento. Tá? Aí, no caso de um sistema de partículas, tá? Aí o momento linear ele vai ser dado da seguinte forma. Tá? Aí vai ter um momento linear do sistema de partículas e simplesmente somar o momento linear de cada partícula. Tá? Pega o momento linear da partícula 1, mais o momento linear da partícula 2, mais o momento particular da partícula 3, assim por diante, até chegar no momento linear da última partícula. Tá? Bom, então lembra lá, vai ter lá o nosso sistema de partículas, tá? Então, ilustrando rapidinho aqui, de forma bem resumida, tá? Então vai ter a massa M1 com velocidade V1, estou olhando ali. Aí vai ter uma partícula de massa M2 com velocidade V2. Tá? Vou chutar que seja mais ou menos para cá. Aqui, tá? M2 que vai ter uma velocidade V2.
vai ter uma partícula de M3 com uma massa com velocidade V3 e assim por diante. Tá? Certo? E cada uma dessas partículas vai ter seu momento linear. Então, a partícula 1, momento linear é M1 vezes V1. Para a partícula 2, então, o momento linear é M2 vezes V2. Partícula 3, o momento linear é M3 vezes V3. Tá? E o momento linear, então, desse conjunto inteiro é somar o momento linear de cada partícula. Tá bom? Então, é isso que está descrito aqui nessa definição de momento linear para sistema de partículas. Tá bom? E outra forma de separar essa equação, tá? De novo, é abrir essas expressões de cada momento linear. Então, lembra que nessa soma aqui, né? O P1 é M1 vezes V1, tá? Aí está somando com o P2, que é M2 vezes V2. Aí soma com o P3, que é M3 vezes V3, tá? Vai continuar a soma até chegar na última partícula, que vai ter uma massa Mn, velocidade Vn. Então, o momento linear da última partícula é Mn vezes Vn. Tá? Chega para a enésima partícula. Bom, tá certo? Aí, se a gente voltar lá, mais uma coisa que a gente pode aproveitar, tá? Se a gente voltar lá atrás, né, quando a gente definiu, né, deduziu a expressão da segunda lei de Newton para sistema de partículas, tá? Vamos voltar para trás, mas lembra dessa expressão aqui, ó, tá? M1 vezes V1 mais M2 vezes V2 mais Mn vezes Vn, tá? Volta lá atrás, quando a gente definiu, né, deduziu a expressão da segunda lei de Newton para sistema de partículas, tá? Tinha chegado também nessa mesma soma aqui, ó, tá? No meio da dedução. E a dedução apareceu aqui, ó, M1 vezes V1, mais M2 vezes V2, mais M3 vezes V3, até mais Mn vezes Vn. Tá? Já tinha feito essa soma, tá? E tinha visto no meio da dedução que fazer essa soma aqui, ela dá o mesmo resultado se eu pegasse a massa total vezes a velocidade do centro de massa, tá? Então, vamos fazer essa mesma substituição lá no nosso momento linear do sistema de partículas. Tá? Aqui, né? Então, ou seja, né, nessa soma que é o que está saindo do momento linear do sistema, tá? Isso aqui eu posso tudo escrever como sendo a massa total do sistema de partículas vezes o vetor velocidade só do centro de massa. Tá? Como é que só deu um defeitinho aqui no texto? Tá? Vou corrigir rapidinho, porque o vetor ficou um pouco separado. Aqui, tá? Certo? Então, essa é outra forma de escrever, então, o nosso momento linear do sistema de partículas. É só pegar a massa total vezes a velocidade do centro de massa. Tá? Certo? E se você derivar essa expressão de novo, tá? Derivando esse momento linear total, tá? Bom, calma aí que travou o pincel de novo, para ele voltar aqui. Ah, voltou. Né? Bom, imagina o seguinte, imagine que você derive esse momento linear, tá? Só para a gente testando aqui. Ó. Derive esse momento linear em relação ao tempo, tá? Também vai ficar aqui a derivada em relação ao tempo da velocidade. Calma aí que sumiu até o nosso vetorzinho aqui, né? Depois eu coloco. Né? Então fica a derivada aqui do vetor velocidade do centro de massa. Né? Só vou corrigir de novo, que sumiu a setinha aqui no meio das mudanças que eu fui promovendo, né? Bom, tá certo? Então, deriva os dois lados da expressão, tá? Aí você vê que do lado direito, tá? Se eu fazer a derivada, tá? Isso aqui vai virar, tá? Aqui do lado direito, vai virar a massa total vezes derivada da velocidade, que é a aceleração, tá? Tá certo? Mas lembra que a gente acabou de ver da segunda lei de Newton para o sistema de partículas. Massa vezes a aceleração do centro de massa, tá? Ela é igual à soma das forças externas, tá? Então, fazendo essa manipulação, tá? Tá aplicando a derivada dos dois lados da expressão, tá? Quem chega, então, nessa reformulação da segunda lei de Newton em sistema de partículas, tá? Agora deixando em função do momento linear. Tá?
eu posso reescrever, então, que a somatória das forças externas, tá? Ela é igual à derivada do momento linear total, né, do nosso sistema de partículas em relação ao tempo. Tá? Certo? Então, essa aqui é a reformulação da segunda lei de Newton, agora em função do momento linear. Tá? É o momento linear do sistema, que a gente pode muito bem chamar de um momento linear total, aquele lá do sistema de partículas. Tá? Aí dessa segunda lei de Newton também vem uma aplicação prática, que é para falar em situações, então, que você vai ter o que a gente chama de conservação do momento linear. Tá? Lembra, por exemplo, que lei de conservação a gente já trabalhou nos capítulos anteriores. Você tem lá a lei de conservação da energia mecânica, tá? Você tem lá que a energia mecânica é conservada apenas, né, em situações que só agir forças conservativas. Tá? Então, lembra que essas leis de conservação elas sempre aparecem como uma condição. Tá? Aí a mesma coisa na nossa conservação do momento linear. Tá? Que é pegar, então, caso que tiver um sistema de partículas isolado. Tá? Isolado. Ou seja, a somatória das forças externas é zero. Não tem nenhuma força externa agindo no sistema de partículas, tá? Ou essas forças externas estão se cancelando, também é outra possibilidade. Tá? Aí vai vir com vai ter a seguinte consequência na segunda lei de Newton. Tá? Que o quê? Se a somatória das forças externas é igual a zero, tá? Lembra que tinha chegado da segunda lei de Newton para o sistema de partículas, que a somatória das forças externas é igual à derivada do momento linear do sistema. Tá? Então, a derivada aqui do nosso momento linear total também vai ficar igual a zero. Tá? Só que se a derivada do momento linear é zero, tá? Derivada em relação ao tempo, tá? Então significa que esse vetor P, tá? Ele está ficando constante, ela não está dependendo do tempo. Tá? Então vem como consequência, então, que o momento linear total ele é conservado. Tá? Vem como consequência aqui, o momento linear no sistema de partículas ele fica constante. Tá? Então é isso que é a conservação do momento linear. Tá? Então lembra, então, para ter conservação do momento linear, tá? O sistema de partículas é essa condição aqui, ó, tá? Não pode ter forças externas, né, agindo sobre o sistema, tá? Bom, se aparecer qualquer força externa no sistema, tá? Aí o momento linear ele não vai ser mais constante, ele vai estar mudando ao longo do tempo, tá? Bom, certo? Mas se não tiver nenhuma força externa, só estiver agindo forças internas no sistema de partícula, tá? Então, aí eu posso falar que o momento linear total ele é conservado. Tá? Então, isso que é a conservação do momento linear. Tá? Certo? Aí vamos pegar esses conceitos, tá? E aplicar ele, tá? Em um exemplo. Tá? Pega esse exemplo 4 aqui. Tá? Aí esse exemplo 4, ele pega a seguinte situação. Ele pega uma série de balas, tá? Todas as balas têm uma massa mzinha de 3,8 kg, tá? E ela é disparada horizontalmente com velocidade de 1.100 metros por segundo. Tá? E ela foi disparada em cima de um bloco de madeira. Bloco de madeira, né? De massa emisão igual a 12 kg, que estava inicialmente em repouso. Inicialmente em repouso. Tá? Aí vem a pergunta, né? Desprezando o atrito do bloco com a mesa, tá? Qual que vai ser a sua velocidade depois de ser atingido por 8 balas? Tá? Certo? Então aqui a situação, né, que essas balas, então, elas vão atingir o bloco, elas vão ficar presas dentro do bloco, tá? Tá certo? Então, para começar a resolver esse problema, é aplicar, então, conservação do momento linear, tá? Lembrando, só posso aplicar conservação do momento linear porque você tem aqui as nossas 8 balas, né? Pegando a situação aqui, que está essas 8 balas aqui atingindo o bloco, tá? Bom, tá certo?
e nessas 8 balas atingindo o bloco. Então, só tem ação de forças internas, porque a bala atingindo o bloco, então tem a força da bala sobre o bloco, a força do bloco que está sendo atravessada pela bala, que vai parando a bala dentro do bloco, tá? Tá certo? Então, você vê que só tem força da bala sobre o bloco e força do bloco sobre a bala, tá? Tá certo? Essa é a única força que vai agir no processo de colisão, tá? Tá certo? Tem aí a ação de uma força externa, que é a força peso, mas a força peso, quando ela está na vertical, ela não afeta em nada o processo de colisão na horizontal, tá? Tá certo? Então, ou seja, no movimento horizontal, a gente pode aplicar a conservação do momento linear, tá bom? Essa é a primeira observação, tá? Essa é a primeira observação. Então, não há forças externas, né, na direção horizontal, tá? Assim, agindo, né, na direção horizontal. Isso implica, então, tá aqui, né, momento. Então, aqui eu posso aplicar o momento, conservação do momento linear na horizontal, tá? Explica aqui temos, né? Conservação do momento linear apenas no movimento horizontal, tá? Temos conservação do momento linear na direção horizontal. Tá? E para aplicar a conservação do momento linear, a gente tem que analisar primeiro, então, como que era o momento linear antes das colisões, tá? E como que era o momento linear após as 8 colisões, tá? Então, vamos analisar essas duas situações, tá? Então, passando aqui para a próxima página, tá? Então, pegando a situação inicial. Aí que deu travadinha no pincel de novo, né? Então, a situação inicial, lembra ela que você tem cada balinha com uma velocidade v, né? Então, cada uma, né, das 8 balas, vou pegar assim, das Nzinho igual a 8 balas, tem, né, uma massa Mzinho, né? Acho que foi dado o enunciado que vale, né? Acho que está aqui a massa. Vou relembrar da página anterior mesmo, tá? Ah, já tem ali, 3,8 gramas. Mas vou chamar de Mzinho, que já foi definida no enunciado, tá? Então, tem massa M. E velocidade V, né? Enquanto o bloco, né, está em repouso. Ou assim, está com velocidade. Vou chamar de, por exemplo, V grande I, né? E é igual a zero, porque ele começa em repouso, né? Então, logo, né, o momento linear desse sistema de partículas na situação inicial, né? O momento linear é, né? E pega o momento linear total, então, inicial, pegar o momento linear de cada bala, tá? Tá bom? Então, vai pegar aqui, vou até indicar aqui, ó, M vezes V da primeira bala, né? Mais massa vezes velocidade da segunda bala, então vai ser M vezes V,
tá? E faz isso até chegar na última bala. Mais M vezes V para a última bala. Lembra que isso acontece 8 vezes. Aqui é igual a número Nzinho, né? Igual a 8 vezes. Bom, e tem mais o bloco que está em repouso. Tem mais o bloco que tem massa em misão, tem velocidade de visão I que é igual a zero, que está em repouso. Né? Então, como esse VI aqui é igual a zero, né? E aqui pegou Mzinho V, mais Mzinho V, mais Mzinho vezes V, mais Mzinho vezes V 8 vezes, tá? Então, esse momento linear total inicial é pegar, então, o número de balas que foram disparadas, né, vezes Mzinho vezes o momento linear de cada partícula. Vai ser Nzinho vezes M vezes V, tá? Onde Nzinho igual a 8. Tá? Então, aqui já tem um momento linear inicial. Tá? Agora, vamos pegar o momento linear final. Pegar a situação final. Tá? A situação final é com as 8 balas presas dentro do bloco. Tá? Então, pegando aqui, né? Você tem aqui as N igual a 8 balas. Então, dentro do bloco. Do bloco. Tá? Certo? E esse conjunto, então, do bloco mais as balas, que vai ter uma velocidade final. Tá? Vou melhorar um pouco esse texto. Né? Elas estão encravadas dentro do bloco, acho que fica melhor, né? Encravadas dentro do bloco. Tá? Isso implica, então, no conjunto, né? Conjunto das 8 balas mais o bloco, tá? Se movendo com uma velocidade final vezes F. Tá? Com velocidade F. Tá? Então, logo dá para a gente escrever então, o nosso momento linear. Então, logo. O momento linear final né? Momento linear final. Né? Pega o momento linear total final, tá? Então, você tem todo esse conjunto aqui, do bloco mais as 8 balas, se movendo com velocidade vezes F. Tá? Então, a massa então, do conjunto é pegar a massa do bloco mais a massa das 8 balas. Vezes M. Tá? Isso você multiplica pela velocidade final do conjunto. Tá? Porque aí tem um bloco mais as 8 balas, elas todas vão estar se movendo com a mesma velocidade. Né? Certo? E agora a gente pode aplicar a conservação do momento linear. Então, da conservação do momento linear, do momento linear, né? A conservação do momento linear, então a gente vai ter então aqui o quê? O momento linear total final é igual ao nosso momento linear total inicial. Tá? Substituir as duas expressões. O momento linear total final é pegar então a massa do bloco, soma com a massa das 8 balas.
mais a soma das 8 balas, que pegar o número de balas, né? Você pegar, então, o número de balas vezes a massa de cada bala, tá? Aí você tem a massa das 8 balas, né? Bom, isso vezes a velocidade final, que eu quero descobrir, tá? Aí esse momento linear total final é igual ao momento linear inicial, que é pegar o número de balas vezes mzinho vezes v, tá? Eu quero obter a velocidade final, quero obter a velocidade final do conjunto, tá? Então, isola esse vezão grande F, tá? Passo o resto dividindo para o outro lado, tá? A gente vai obter, então, que a velocidade final é igual, então, em cima vai ficar nzinho vezes m. A nzinho é 8. Desculpa aqui. Vai ficar... Já estava subindo os números, eu vou deixar a primeira expressão isolada aqui primeiro, tá? Então, a velocidade final vai ficar assim, vai ficar nzinho vezes a massa de cada bala, vezes a velocidade de cada bala inicial, tá? Dividido depois do final, né? A massa do conjunto, que é pegar mzão mais nzinho vezes m, tá? E fica só dividido desse jeito, tá? Aí agora é só substituir os valores e resolver o cálculo que vai aparecer. Só vou cortar um pouco aqui que ficou... Não vai usar toda essa barra aqui, né? Aí substituindo os valores, tá? Aí em cima, então vai ficar o nzinho que pega as 8 balas, vezes a massa de cada balinha, né? Que é de... Onde está a massa? É 3,8 gramas, né? Então é 3,8 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. 10 a menos 3 quilogramas, desculpa, hoje, né? Quilogramas. Né? Eu só converti de grama para quilograma, tá? Aqui embaixo eu vou pôr a massa dividindo também, que aqui embaixo vai estar dividido, então, pela massa emisão do bloco, que é de 12 quilogramas, mais aqui o 8, né, o Nzinho, vezes a massa de cada balinha, que de novo é 3,8, vezes 10 a menos 3 quilogramas. Tá? E aqui fora eu vou deixar multiplicando a velocidade V, né? Que era a velocidade inicial de cada bala, que era de 1.100 metros por segundo. Tá? E resolve esse cálculo aqui. Tá? Resolvendo esse cálculo, você vai encontrar então que a velocidade final do conjunto, tá? Vai ser então de 2,8 metros por segundo. Tá? Então, um exemplo de aplicação aqui da conservação de momento linear. Então, só resumindo aqui, então, tá? Então, você tem aquelas 8 balas, né? 2, 3, 4, 6, 7, 8, né? Estão indo de encontro com o bloco, tá? Então, no início aqui, cada bala aqui tinha uma velocidade Vzinho, né? Uma massa M, e estava indo de encontro para o bloco de massa mzão, que estava inicialmente em repouso. Divisão I igual a 0, tá? Aí depois dessas 8 balas atingirem o bloco, ficar preso dentro dele, tá? Então você passa a ter então um conjunto bloco mais bala em movimento. O bloco, aí dentro dele ficou então as 8 balas presas dentro dele. Presa aqui dentro do bloco, tá? Esse conjunto então que pega a massa do bloco mais as 8 massinhas Mzinho da bala, tá? Tudo isso aqui então tá andando para frente com a velocidade VF de 2,8 metros por segundo. Tá?
metros por segundo. Como é que travou o pincel aqui no por segundo? Bom, então aqui foi uma aplicação então da conservação de momento linear. Tá? Lembrando, conservação de momento linear você possa aplicar em casos que a soma das forças externas é igual a zero. Tá? Ou não pode ter nenhuma força externa, ou essas forças externas podem estar se cancelando. Tá? Aí, nesses dois casos, que a gente pode aplicar conservação de momento linear. Tá? Que foi o caso aqui, desse caso do movimento horizontal do bloco com as balas. Tá? Então, com isso aqui, a gente fecha esse exemplo 4. Tá? Agora já são 10 para as 10. Tá? Então, vamos voltar aqui para ligar a câmera aqui de novo. Tá? Então, daqui, tá? Acho que eu já vou parando a aula por aqui, tá? Que já tá, então já são 10 para as 10, tá? Então, aqui a gente vai terminando, então, a nossa aula de hoje, tá? Aí eu vou encerrando a gravação e depois eu vou encerrando aqui também a sala, tá bom? Então, eu lembro de novo. Então, a gente vai continuar na aula de quinta-feira, então a gente vai continuar falando sobre o sistema de partículas, que a gente vai começar a falar, então, sobre o tópico de colisões. Então, até mais a todas e a todos vocês. Então, a gente volta a se ver de novo, então, tá? Na próxima aula.